Pessoal, no dia de hoje, os Estados Unidos suspenderam toda a assistência fornecida à Ucrânia. Nós vimos na semana passada uma reunião muito tensa entre Volodymyr Zelensky, o presidente Donald Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, Jay Vance. Uma reunião com troca de farpas, uma discussão muito feia, que foi um fato inédito para a diplomacia americana. Nunca em toda a história da diplomacia americana havia acontecido um evento parecido com aquilo. Nós sabemos que esse tipo de discussão eles costumam acontecer nos bastidores. Os presidentes se reúnem, portas fechadas, e ali eles têm discussões acaloradas, eles trocam farpas, eles dizem coisas que obviamente não vêm a público. Mas desta vez, de forma inédita, isso aconteceu para o mundo inteiro ver. Existe uma discussão entre todas as pessoas que observam os eventos que estão acontecendo na geopolítica mundial, envolvendo agora a guerra da Ucrânia, a intervenção americana, principalmente agora na gestão de Donald Trump, que é porque o Volodymyr Zelensky ele não aceita os termos de cessar-fogo propostos pelo presidente Donald Trump. A primeira coisa que nós temos que analisar é por que ele não aceita. Muitas pessoas estão dizendo: o Volodymyr Zelensky ele só quer dinheiro e ele quer continuar uma guerra enquanto o Donald Trump ele quer a paz. As coisas não são bem assim. Os assuntos que estão envolvidos nessas conversações, eles são mais complexos. Eles envolvem um pouco a história desses eventos geopolíticos e muita gente não conhece a história desses eventos geopolíticos. Está por trás, o que aconteceu lá atrás. Muitas pessoas desconhecem. Então, é importante lembrar que no passado a Ucrânia ela era uma das repúblicas da União Soviética. E quando a União Soviética ela se espatifou no ano de 1991, havia no território ucraniano dezenas ou até mesmo centenas de ogivas nucleares que pertenciam à União Soviética. A Ucrânia ela passou a ser um estado independente e eles fizeram um acordo com a Rússia e disseram sim para a Rússia: nós te devolveremos as ogivas nucleares em troca de um acordo de que vocês, Rússia, nunca invadirão o território ucraniano. O presidente Vladimir Putin disse: ok, nós assinaremos um acordo de não agressão e vocês nos devolvem todas as ogivas nucleares que pertenciam à União Soviética. O acordo foi assinado, as ogivas foram entregues, foram devolvidas à Rússia, e alguns anos depois, o que a Rússia fez é o que todos nós estamos testemunhando agora. A Rússia invadiu a Ucrânia. Então, o que o Volodymyr Zelensky ele está querendo agora são garantias de segurança para o seu estado, para o seu país, para a sua nação, para o seu povo. E que garantias de segurança são essas? Que seja assinado um acordo de cessar-fogo e que esse acordo de cessar-fogo, uma vez assinado, permita a adesão da Ucrânia à Aliança Militar do Atlântico Norte, a OTAN. Mesmo que isso, neste acordo, a Ucrânia perca os territórios que já estão ocupados agora pela Rússia. Então, o presidente Trump está dizendo o seguinte: a Ucrânia não vai ser admitida na OTAN. Ela não vai entrar na OTAN. Os territórios que já foram ocupados pela Rússia, eles não serão devolvidos à Ucrânia. Então, Volodymyr Zelensky, diante disso, ele diz assim: peraí, eu paro de lutar pelo meu país, a gente assina um acordo de cessar-fogo, eu perco os meus territórios, e nós estamos falando de territórios riquíssimos, terras aráveis, estamos falando de Europa, hemisfério norte, regiões frias, onde é muito difícil a terra produzir. A Ucrânia, ela tem as terras mais produtivas. A Ucrânia é o maior produtor de grãos da Europa, só para você ter uma ideia. E os territórios ocupados pela Rússia, região do Donbass, ela é uma região extremamente agrícola. Então a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, com mais de 19 milhões de quilômetros, mas somente 30% do território russo é uma área produtiva. Então a Rússia quer territórios produtivos. Nós estamos falando ali de terras riquíssimas em minérios de terras raras, que hoje é essencial para o desenvolvimento de tecnologias, mísseis, de carros, de eletroeletrônicos. Então a Rússia hoje ela ocupa esses territórios, ela não quer devolver esse território com o apoio de Donald Trump. Então, essa
é a causa da celeuma, do imbróglio que há entre Volodymyr Zelensky e o presidente Donald Trump, né, naquela discussão que houve no Salão Oval da Casa Branca. O Volodymyr Zelensky, o que ele está pedindo é apenas garantias de segurança. E essa garantia de segurança para o Volodymyr Zelensky, ela seria, a forma dela acontecer seria com a adesão da Ucrânia à OTAN, porque uma vez que, de acordo com o artigo 5º da chamada da Carta de Fundação da OTAN, quando um Estado membro da OTAN ele é atacado, todos os demais Estados membros da aliança, eles têm que se unir àquele Estado agredido para defendê-lo, para protegê-lo, para dar uma resposta ao agressor. Então, a Ucrânia, uma vez que ela assine esse acordo de cessar-fogo, ela não terá nenhuma garantia de que daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos, quando Donald Trump deixar a presidência dos Estados Unidos, o Vladimir Putin, com os seus exércitos, não volte a invadir o seu país. Ele não tem nenhuma garantia disso. Então, no dia de hoje, o presidente dos Estados Unidos ele suspendeu toda a ajuda militar fornecida à Ucrânia. E nós não estamos falando apenas de ajuda de equipamentos. Nós estamos falando de coisas muito importantes, como informações sensíveis, informações de inteligência. Nós estamos falando de apoio logístico para as linhas de suprimento ucraniana. Nós estamos falando de apoio diplomático. Os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. E o posicionamento de um presidente dos Estados Unidos, ele faz toda a diferença no mundo geopolítico. Então, os Estados Unidos suspendeu hoje toda e qualquer assistência fornecida à Ucrânia. Então, o Zelensky hoje ele luta pela sua admissão do seu país na OTAN. O que é que está acontecendo neste momento? Os estados europeus eles estão assustados com o comportamento do Donald Trump, porque os Estados Unidos ele se posiciona ao lado da Rússia. A Rússia ela é um adversário, um inimigo histórico da Europa. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a expansão do comunismo soviético, presidentes americanos eles fizeram doutrinas, a doutrina Marshall, para reconstruir a Europa. Eles reconstruíram a Europa depois da Segunda Guerra. E a doutrina Monroe foi aquela doutrina em que o presidente dos Estados Unidos ele influenciava a Europa, a América Latina e a Ásia com o intuito de barrar o avanço do comunismo soviético nesses países. Nós vamos lembrar que na nossa história, em 1964, os militares tomaram o poder exatamente para impedir que aqui no Brasil acontecesse uma revolução comunista como aconteceu aqui no extremo norte na América Central, em Cuba. Então, os Estados Unidos apoiou o Brasil aquele regime em que os militares tomaram o poder para proteger a nação brasileira de uma invasão comunista, de uma revolução comunista. Então, hoje, o Donald Trump ele está fazendo o caminho inverso desenhados pelos ex-presidentes americanos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isso assusta o mundo, porque os Estados Unidos ele era o maior apoiador político, militar, diplomático e financeiro da Europa para conter o avanço agressivo da União Soviética. Então, agora, os estados europeus, eles agora estão começando a redesenhar a sua geopolítica no intuito deles não dependerem mais dos Estados Unidos da mesma forma que eles dependeram ao longo de todos esses anos. Eles dependiam militarmente. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai verificar que as principais armas utilizadas pelos estados europeus são armas de fabricação americana. Os caças F-35, os caças invisíveis aos radares, mísseis, submarinos, fragatas, enfim, há uma infinidade de equipamentos militares de última geração que são fornecidos aos países da Europa pelos Estados Unidos. Então, o que é que os estados europeus fizeram no final, ali em 1991, com a queda da União Soviética? A União Soviética
ela se estraçalha, ela se espatifa em 1991. Então os Estados membros da Europa, eles relaxaram. Não vamos mais investir em armas, não vamos mais investir em desenvolvimento de novas tecnologias e não vamos gastar tanto dinheiro com isso, porque a União Soviética simplesmente deixou de existir. Não há mais uma ameaça que se avizinha às nossas fronteiras. Esse foi o pensamento dos estados da Europa. Os Estados Unidos continuou investindo pesadamente no desenvolvimento de armas, em pesquisas, em tecnologias, e os estados europeus hoje, eles não têm mais alistamento militar obrigatório. Existem empresas que desenvolvem tecnologias de última geração, como a Rheinmetall na Alemanha, as empresas suecas, né, a Saab, que fabrica os caças Gripen, empresas como o Parking da França, né, que produz os caças Rafales, a MBDA, que fabrica mísseis de última geração, submarinos. Enfim, existem várias empresas de tecnologia na Europa que fabricam armas de alta tecnologia. No entanto, os estados europeus, eles descansaram. Olha, os Estados Unidos está na OTAN, os Estados Unidos é o país que tem as forças armadas mais poderosas do mundo, então nós não vamos gastar dinheiro tanto com armas mais. E agora o que é que o presidente Donald Trump faz? Ele agora diz que não vai mais, ele exige que os estados europeus aumente o gasto, o seu orçamento militar para 2%. No primeiro mandato do Trump, ele falou isso, 2%. Agora ele está exigindo que eles gastem 5% do PIB com orçamento militar. Então, o que é que ele está falando? O presidente Trump, juntamente com Elon Musk, juntamente com os seus assessores, que os Estados Unidos saiam da OTAN. Os Estados membros da Europa agora, da OTAN agora, eles estão falando, criar a von der Leyen, que é a presidente do Conselho Europeu, ela fez um discurso público nesses dias, falando de um programa de rearmamento dos Estados membros da OTAN, da Aliança Militar, na monta de 800 bilhões de euros, 850 bilhões de dólares é o orçamento somente dos Estados Unidos da América. Todos os estados da OTAN juntos, agora eles vão fazer um orçamento de 800 bilhões de euros. Estamos falando aí de quase 30 países. São os estados membros da OTAN. Para se rearmar, se preparar para uma terceira guerra mundial e não depender dos Estados Unidos mais como eles passaram todos esses anos, desde 1945, dependendo. Então, agora um redesenho geopolítico na Europa. Países da Europa, eles acordaram do sono e eles agora resolveram se preparar, se armar para não acontecer com eles o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia estava pedindo socorro de todos os países da Europa e dos Estados Unidos que enviasse armas, que enviasse caças, que enviasse artilharia antiaérea, sistemas de defesa antiaérea, que enviasse artilharia, que enviasse tanques blindados. A Rússia, desde que Vladimir Putin chegou ao poder, ela não para de desenvolver tecnologias, de se armar, de armazenar mísseis, de desenvolver novas tecnologias. Então, a França, a Alemanha e o Reino Unido, que são basicamente os principais Estados-nações da União Europeia, se reuniram nesses dias. E com a retirada da assistência fornecida pelos Estados Unidos à Ucrânia, eles resolveram que eles vão fornecer esse apoio militar, o fornecimento de armas para a Ucrânia, para compensar a suspensão dessa assistência fornecida aos Estados Unidos. Nessa semana, não me engano, na última segunda-feira, os Estados Unidos, na pessoa do Elon Musk, eles estão falando nos Estados Unidos deixar a OTAN e deixar a União Europeia. Quais são as consequências geopolíticas se os Estados Unidos deixar a OTAN e a União Europeia? A OTAN ela vai se enfraquecer significativamente. A ONU, no meu ponto de vista, ela praticamente deixará de existir. Porque nós sabemos que a ONU ela foi criada em 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial, para evitar que o mundo entrasse em uma terceira guerra mundial. E foi criada na ONU uma agência que é a mais importante de todas as agências da ONU, que é o Conselho de Segurança Internacional. Esse Conselho de Segurança Internacional, ele tem 5 países com assentos fixos
e outros assentos, se não me engano, 10 assentos com assentos rotativos. Então, quem são os países que têm assento fixo e têm poder de veto? Os Estados Unidos, Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses 5 países, além deles terem assentos fixos e têm poder de veto, esses 5 países são potências nucleares, eles têm armas nucleares. Então, se 4 países do Conselho Internacional dizem, olha, vamos invadir um país, e um dos países diz, não, eu veto essa resolução, então os outros 4 não podem fazer nada. Se os Estados Unidos agora saem da ONU, do Conselho de Segurança Internacional, simplesmente a ONU vai se dissolver. Então nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, próximos anos. Nós estamos diante agora de uma mudança significativa da ordem mundial. A China, ela falou através do porta-voz da China, ele tem um nome chinês que eu não consigo pronunciar, mas eles disseram que eles estão prontos para qualquer natureza de guerra com os Estados Unidos. Guerra tarifárias, guerra comerciais ou mesmo guerra no campo de batalha. Nós vimos, os Estados Unidos levou quase 30 anos desenvolvendo um caça de quinta geração, o F-35, numa joint venture com vários outros países, com Turquia, com Bélgica, com Reino Unido, mais tarde Israel entrou. Então, hoje a China desenvolveu um caça, na verdade, 2 caças de sexta geração em 5 anos. Estados Unidos, nós vimos há mais ou menos um mês atrás, Estados Unidos gastaram mais de 100 bilhões em desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e a China gastou 5 milhões para desenvolver a mesma tecnologia e levou essa empresa americana a perder quase $1 trilhão em menos de 24 horas. Então, o mundo agora, ele entrará numa nova natureza de guerra, uma guerra híbrida. Uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, uma guerra diplomática e talvez até mesmo uma terceira guerra mundial. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se o vídeo foi interessante para você, dá um like no nosso vídeo e recomende, compartilhe esse vídeo com seus amigos e recomende para os seus familiares. Estamos juntos, até o próximo vídeo.